Nesse vídeo de hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre crenças, sobre Deus, o único poder que existe e por que nós damos poder para outras coisas. O que acontece? Conforme nós vamos crescendo, o próprio ambiente vai nos moldando. O ambiente que eu me refiro é seus pais, escola, avós, pessoas de autoridade que esteve ali com você na sua fase de infância. Todo esse ambiente que você vai crescendo, vai formando muitas crenças no seu subconsciente. Como a criança até 7 anos não tem consciência e nem discernimento daquilo que é certo ou errado, o subconsciente vai registrando toda a informação do ambiente, tudo aquilo que você ouve repetidas vezes. Então, se a tua mãe tem um relacionamento ruim com seu pai, toda hora ela fala que homem não presta, que homem é vagabundo, e vai falando, isso vai entrando no seu subconsciente e isso vai se tornando uma crença, um programa na sua mente. E nesse exemplo, quando você cresce, você começa a atrair pessoas como seu pai. Então, pessoas que você veja como aquilo que a tua mãe ofendia seu pai. Porque dentro da sua mente existe um programa de que homem é daquela forma que você foi programada para ver. Então você atrai muitas pessoas que não são legais, homens que não querem coisa séria, homens que não respeitam mulheres, justamente porque várias vezes, repetidas vezes, você ouviu sua mãe falar coisas negativas sobre homem. Isso é só um exemplo, mas isso também vale para dinheiro, para beleza. Quantas vezes a gente vê história de pais que chamam os filhos de burro, de incompetente, de incapaz. E aí, repetidas vezes falando isso, a criança ela absorve um programa mental tão forte de que ela é incapaz e quando ela cresce ela não consegue conquistar nada na vida dela. Tudo que ela começa ela para, ela não consegue seguir nada na vida dela por ela mesma estar se sentindo incapaz. Por quê? Por várias vezes ela ouviu isso e como a criança não tem discernimento de certo e errado, ela registrou essa informação como positivo. Se essa pessoa de autoridade está falando isso de mim, porque deve ser verdade, então não vou questionar. Então a criança ela absorve aquilo como algo que é real para ela. E além dessas crenças do ambiente, também existem as crenças do inconsciente coletivo, que são essas crenças que são passadas de geração para geração, são crenças culturais, crenças religiosas, todas essas crenças que a gente ouve todo mundo falar desde sempre. Então tudo que você fica ouvindo as pessoas falar várias vezes, então você encontra uma pessoa na rua, ai, você tá bem, menina, tô nada, a situação tá muito difícil, nossa, esse país não vai para frente não, o Brasil só vive em crise. Então você vai ouvindo isso desde pequeno, você ouve seus pais falando isso, você vai crescendo, vai ouvindo isso, porque no país que a gente vive é muito comum se falar isso. E isso é só um exemplo, de inúmeras coisas que a gente ouve falar. Imagina, isso daí é para rico, rico só na outra vida, ninguém fica rico não, pobre nasce pobre, morre pobre. Então são tipo de crenças do inconsciente coletivo que todas as pessoas, assim, muitas pessoas falam, repetem isso o tempo inteiro. E são pessoas que vivem realmente naquela escassez, porque aquilo que ela fala e que ela acredita se manifesta na vida dela. Então, essas crenças que são passadas de geração para geração, vão passando, todo mundo vai falando, todo quanto é lugar está falando, na novela está falando, e essas crenças vão entrando, enraizando dentro do seu subconsciente e formando programas mentais. E além disso, também temos as crenças genéticas, que são as crenças, um pouco das crenças dos seus pais, um pouco do pai, um pouco da mãe, que você também absorve durante a gestação. Todo o processo de genes, tudo aquilo que você pega de material genético do seu pai, da sua mãe, também vem carregado de crenças. E durante a gestação da sua mãe, tudo que ela vai falando durante a gestação e tudo que ela vai sentindo passa para a criança sim, desde de dentro da barriga da mãe. A criança já vai registrando que a vida, muitas vezes, se a mãe está tendo uma gravidez difícil e fala que a vida é difícil, então a criança já nasce com essa crença de que viver é muito difícil.
Então, olha só como isso é sério, olha como é importante. Eu sei que muitas vezes não é possível ter uma gravidez tranquila, né? Muitas vezes não é. Mas olha a importância que tem de você ter uma gravidez em paz, de você ter uma gravidez tranquila, pensando naquilo que você vai falar, não se apegando tanto a qualquer coisa ao seu externo, para que a criança não receba toda essa carga, né? Essa carga de emoção, essas cargas de palavras, porque tudo isso vai sim passando para a criança. E aí, quando ela já nasce com uma carga terrível de crenças e de programas, e que vai, conforme ela vai crescendo, vai se aumentando, ampliando no subconsciente dela. E como eu falei, nós aprendemos através da repetição. Então, tudo que você vai falando por várias vezes, a criança vai decretando como verdade absoluta. E aí chega na fase na fase adulta, adolescência adulta, o subconsciente dela a mente consciente dela já está formada e o subconsciente dela tá lá embaixo, escondidinho. Então a pessoa nem sabe que ela tem todas essas crenças, ela só sabe que a vida dela não tá indo para frente, que ela não dá certo, e ela não sabe nem por que ela mesma está se sabotando, se desanimando de tudo, não tem coragem de fazer nada, tudo é mais importante para ela do que correr atrás dos sonhos, e muitas vezes ela não sabe por que ela está fazendo isso, mas na verdade são os programas mentais dela que está bloqueando ela para que ela fique na mesma situação de sempre, onde é seguro, aonde a mente acha que é seguro. Porque se você cresce ouvindo que prosperidade é algo ruim, que dinheiro é algo ruim, que o dinheiro faz as pessoas se tornarem pessoas ruins, que dinheiro manipula as pessoas, que a pessoa só fica rica se ela aproveitar de alguém ou coisas desse tipo, então o seu subconsciente vai bloquear a riqueza. Porque você tem os seus valores, os seus princípios e você não quer se tornar uma pessoa ruim, então se você não quer se tornar uma pessoa ruim, você não pode ter dinheiro. Uma outra crença também terrível é sobre Deus, sobre a espiritualidade. Se eu tiver dinheiro, estou afastada de Deus. Isso não é verdade. Mas a religião, ela embute isso dentro da mente da gente para bloquear o nosso crescimento, o nosso conhecimento e nos manter ali, ó, o gado certinho, controlado, como sempre as igrejas controlaram, né? Todas as pessoas ao longo da história que você pode estudar, nós sempre fomos controlados pela igreja. Então, independente de qual religião que você estiver, a religião, muitas, elas vangloria a pobreza, fala que Deus é dos pobres, que Deus está aqui para os pobres, como se ter dinheiro fosse algo negativo, se distanciasse de Deus. Então, essas crenças enraizadas dentro do seu subconsciente faz com que você não veja oportunidade, porque você não quer se distanciar de Deus. Então, se ter dinheiro é se distanciar de Deus, inconscientemente você nunca vai ter dinheiro. E isso é uma baita de uma crença negativa, de uma crença limitante e totalmente sem nexo, totalmente sem sentido, porque Deus é próspero. Se você entrar nos oceanos, você vai, quanto mais fundo você for, mais animais de tudo quanto é espécie, tipo, você vai ver. Se você entrar numa floresta, o que não vai faltar insetos e tudo quanto é tipo de animais para você também olhar. E assim também existe no ar. Se você pegar um microscópio e olhar o ar, você vai ver que tem muitos micro-organismos. Tudo, exatamente tudo que tem, que vem de Deus é próspero e abundante. Então você precisa se limitar de não ficar acreditando em tudo que você ouve, porque dentro de muitas coisas que a gente vai ouvindo ao longo dos anos, a gente vai percebendo o quanto nós vamos nos aprisionando, porque isso é tudo uma prisão mental. É sobre isso que eu quero falar com vocês, porque só existe um poder. Só existe um poder, que isso não é ensinado nas igrejas, isso não é ensinado na escola. Então, para todos os efeitos, existem dois poderes, o bem e o mal. Então é assim, quando você acredita no mal, você já está em dois poderes. Mas na verdade isso é tudo mental. O único poder que existe é Deus. Deus criou tudo isso aqui. Então se existir o mal, foi Deus que criou. Não é coerente, não existe, o mal não existe. O mal é mental, o mal é uma crença coletiva, é algo que todo mundo acredita e vai passando de geração em geração. Se ninguém acreditasse no mal, não ia cocriar o mal, não existiria o mal. Mas as pessoas, elas acreditam no diabo, no inferno. Ora, se existe o diabo, quem criou o diabo?
Não faz o menor sentido. Tudo que Deus criou é belo, é próspero, tem harmonia com Ele. Tudo que Deus criou é lindo e maravilhoso e perfeito. Então Deus jamais criaria um ser que Ele não pudesse controlar, ou criaria um ser que fosse acabar com os filhos dele, acabar com o planeta que Ele criou. Isso daí é uma ilusão mental. Você tem que entender que isso é uma ilusão mental. O diabo é a nossa mente. O diabo é os nossos pensamentos, está aqui dentro de nós. Nós temos um anjinho e um diabo dentro de nós. Então, quando a gente está julgando os outros, quando a gente condena o irmão, quando a gente pensa maldade sobre os outros, quando a gente quer fazer falcatrua, quando a gente quer ganhar vantagem, então quem está se manifestando em você? É o seu lado negativo, que você pode dizer diabo. E aí você tem essa intenção de praticar o mal, de querer ver vantagem em tudo, e aí você quer culpar um ser diabólico? Não, é sua própria mente. É você que está se distanciando cada vez mais daquilo que você realmente é. Então, quando você está se distanciando da luz, você está sem luz, porque não existe escuridão, existe ausência da luz. Quando você não está na luz, você entra na escuridão por escolha própria. Porque quando você está na luz, não há escuridão. Acende uma luz dentro da tua casa, acaba a escuridão na hora. Então, você precisa fortalecer a crença de que só existe um poder. Isso está bem explicado nos livros do Joel Goldsmith, os livros fantásticos, um espiritualista fantástico, e que ele retrata muito bem essa questão de só existir um poder. Não ficar olhando tanto para as crenças coletivas, para o inconsciente coletivo, não ficar olhando tanto para as ilusões da nossa vida, porque tudo que a gente está vivendo aqui é ilusão, é passageiro. Tanto é ilusão que você está aqui por um tempo, um período. E eu não sei se você sabe, mas quando você sai da Terra, que você vai para o universo, o tempo passa diferente daqui. Lá fora é bem mais lento, aqui é rápido, tá tudo muito rápido, acontecem as coisas muito rápido. Então 80 anos parece muita coisa para nós, mas quem está do outro lado é assim, ó. É tudo muito rápido. Então se você raciocinar, você vai entender que existe um propósito para você estar aqui. E outra coisa, para pensar, você não é daqui. Você é um ser espiritual. Você tem um corpo material para se manifestar na terceira dimensão. Mas você, em essência, é espírito, no qual nunca morre. Você é consciência de luz, é consciência divina. A tua consciência se manifesta nesse corpo. Mas no dia que esse corpo parar, a tua consciência nunca morre. Então ela volta da onde ela veio. Então entende que tem que ter um sentido de estar aqui. Existe um sentido para você vir passando várias e várias vidas aqui. O que você está fazendo aqui? Despertando, se transformando naquilo que você realmente é, a começar a aprender a ser humano. Porque nós estamos aqui para nos aproximar de Deus. Quanto mais nós deixamos a luz brilhar, então nós vamos tirando essas escuridões de dentro de nós, porque a dualidade todos temos, ninguém veio aqui sem dualidade, nós estamos aqui porque ainda temos a dualidade. No dia que nós vibrarmos só luz, como Buda e como Jesus, não voltaremos mais para esse planeta. E quando nós estivermos num patamar alto de evolução, poderemos ir para outros planetas, mas estamos aqui devido à dualidade. Porque nós estamos ali flutuando, sabe, em cima da corda, uma hora eu caio para a luz, uma hora eu volto para a escuridão. Então você fica assim. Mas a partir do momento que você acredita em duas crenças, acredita no sofrimento e no amor, então se você acredita na alegria e no sofrimento, porque ele vai se manifestar dessa forma. Agora, se você acreditar que só existe alegria na tua vida, o sofrimento não vem, não se manifesta aí na tua vida. E por quê? Você precisa acreditar em algo para aquilo se manifestar na tua vida. Então, sofrimento, tristeza, dor, falta e muitas coisas que se manifestam de uma forma muito rápida na nossa vida é devido a todas as nossas crenças, ao ambiente que nós somos criados. Porque convivemos com tudo isso, então a gente acredita que isso é real. Então nós estamos manifestando o tempo inteiro as mesmas coisas na nossa vida. Mas quando você começa a entender que só existe um poder e é Deus, você começa a tirar aquele poder que você deu para a sombra, para o sofrimento, para a escassez, para a dor, para a doença.
Porque você deu esse poder, isso tudo é ilusão deste planeta. Esse planeta, ele é cheio de crenças coletivas, do inconsciente coletivo, ele sabe, ele está fermentando aqui, ó, de ideias flutuando o tempo inteiro, esperando alguém captar essas ideias. O ser humano, ele foi capaz de criar muitos sentimentos aqui dentro desse planeta. Mas nós, em essência, não somos o sofrimento, a dor, a escassez. Nós não somos, isso é tudo uma ilusão mental. É tudo uma ilusão. Imagina que você agora vai participar de um jogo virtual, você faz um avatar, e esse avatar é você. Você escolhe a bonequinha lá, então eu vou escolher uma bonequinha loirinha, de cabelinho curto, e aí eu vou no computador, meu avatar é a Cíntia, aí eu vou e coloco lá para brincar no jogo. Aí tô lá jogando, aí de repente a Cíntia começa a sofrer, aí o avatar tá chorando. E aí a Cíntia vai e começa... E aí eu tô aqui de fora olhando que aquilo é um jogo, mas a Cíntia tá dentro do jogo, ela não percebe. O adormecimento é tão grande que ela começa a vivenciar aquilo em última escala de emoção e absorvendo tudo aquilo para ela, somatizando tudo isso dentro do corpo dela, porque ela não consegue perceber que ela está criando aquela realidade e que o sofrimento é mental, Porque quando você expande a tua consciência, que você entende que você está aqui para amadurecer, para despertar a tua consciência, para reconhecer aquilo que você é, quando você entende que esse tempo é transitório, que isso vai acabar, e quando você olha para o sofrimento e pensa, opa, peraí, o que eu fiz para acontecer isso? O que eu posso fazer para mudar? O que eu preciso aprender? Então, quando você começa a olhar para o sofrimento e se desassociar um pouco, sabe? É como se eu me desassociasse da Cíntia e ficasse de fora olhando o problema dela. Quando você se desassocia do problema, o problema ele fica menor, cada vez mais menor, porque ele cresce muito, porque nós colocamos emoção. E essa emoção é que nos prende à Matrix. Porque através dessas emoções, a gente acaba se identificando mais e mais com o ego, mais e mais com a Matrix, e acaba adormecidos. Porque a emoção faz você entrar no jogo. Então, se você começa a respirar e fala, calma, peraí, vou me desassociar da Cintia um pouco, deixa eu olhar de fora essa situação. Por que aconteceu isso? Por que ela separou? Por que ela perdeu o emprego? Por que ela bateu o carro? Tal? Peraí, será que a pessoa bateu o carro porque está andando muito acelerada? Não está vivendo o aqui e agora? Peraí, será que ela perdeu o emprego porque ela não valorizou o trabalho dela? Nunca agradeceu pelo trabalho dela, reclamou muito, né? Então, por que será que aquela pessoa separou? Será que ela não valorizou o companheiro dela? Tudo existe uma lição, um aprendizado. Então você entende que, peraí, a Cíntia está passando por isso, se desassocia dela. Vamos pensar por que a Cíntia está passando por isso. Você entende como você se desassocia, você sai da emoção daquilo e você começa a olhar friamente. E aí você começa a entender que tudo isso é uma projeção daquilo que está dentro de você mesmo. Toda a sua realidade é uma projeção daquilo que você acredita, que está se manifestando o tempo inteiro. Então, por que não entender que só existe um poder? Só existe um poder, é Deus. Só existe um poder, só existe uma energia, o amor. E tudo vem do amor. Felicidade, alegria, prosperidade. Se você está feliz, em paz, a sua vida flui. Então, para de dar poder à negatividade. Olha para essas coisas do sofrimento do planeta e fala, isso aí é uma ilusão coletiva. Todos os humanos neste planeta estamos, através do poder mental, criando essas ilusões. Então, saia dessa ilusão através da consciência mesmo. Entender que isso é ilusão, só existe um poder. Isso é tão real, porque se Deus quiser, Ele acaba com esse planeta em questão de segundos. Porque Ele é o único poder. Só existe esse poder. Ele te deu a vida. Ele tem um poder único de tirar. Ninguém pode tirar sua vida a não ser Deus. Por mais que você possa sofrer um acidente, você não morre. E quantas histórias a gente vê de pessoas que caíram de um lugar alto e não morreu? E muitas vezes a pessoa escorrega no banheiro da casa e morre. Porque o único poder que existe é Deus. Então, quando você começa a entender isso, você começa a se desconectar de crenças, paradigmas, você começa a se desconectar também desse inconsciente coletivo, não olhando mais para isso.
Porque se você acredita na riqueza e na pobreza, você já deu poder para a pobreza se manifestar na sua vida. A partir do momento que você se recusa a acreditar na pobreza, só existe riqueza, prosperidade. Quando você só olha para isso, automaticamente você vai começar a atrair pessoas e situações para que você entre naquilo que você acredita. Então você escolhe. Entenda que só existe um poder. Nós sabemos sim que temos muitas crenças e paradigmas. Tudo isso que eu falei foi passado de geração em geração e a gente foi acreditando. Isso precisa ser limpo. A partir do momento que você parar de reconhecer isso na sua vida, não aceitar mais, não falar mais de coisas negativas, você precisa mudar a tua consciência. Na verdade, você precisa despertar a tua consciência, porque quando você está aprisionado nas crenças e nos programas, você está na mente. E a mente é a casa do ego. E o ego sempre sabe tudo, mas não sabe nada, porque a mente ela é muito limitada. Mas quando você começa a expandir a tua consciência e deixar a sua centelha de luz se manifestar em você, você começa a olhar para isso e entender que é tudo uma projeção mental, que é tudo uma ilusão, que nada disso é real. O real é o único poder que existe, é Deus. Ele é o real porque você é Ele em essência. O seu corpo espiritual, a sua centelha de luz é Deus em essência. Então Ele precisa sim se manifestar em você. Mas Ele não vai se manifestar em você se você acredita na dualidade, se você acredita que existem vários poderes. E como Ele vai se manifestar? Não tem como, porque se você está na dúvida, você já está do outro lado do penhasco. A dúvida te afasta de Deus, a dúvida te afasta da prosperidade, da felicidade. Comece a acreditar que só existe um poder e vai repetindo isso para você várias vezes. E quando você estiver passando por uma situação negativa, ao invés de você olhar para aquela situação, chorar, reclamar, pedir para... Porque cada vez que você reclama, você está pedindo mais daquilo, né? Então, em vez de você ficar olhando para aquilo, reclamando e reclamando e reclamando, não olhe mais, fala, só existe um poder e é Deus. Só existe um poder, eu não vou olhar para isso. Só existe um poder, é Deus. E você vai ver como de uma hora para outra você vai encontrar uma solução para aquele problema. É assim que funciona. Mas quando você não olha para Deus, quando você não dá esse poder para Ele não tem como se manifestar. Porque através do nosso livre-arbítrio, nós decidimos aquilo que se manifesta na nossa vida. E Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Ele quer que você encontre Ele dentro de você. Não tem como Ele mostrar, você não vai enxergar. Você não enxerga. Você precisa buscar, olhar com seus olhos espiritual. Você precisa encontrar Ele sozinha, sem a ajuda de ninguém. Quando você encontrar Ele vai se manifestar na tua vida. E você vai entender como tudo isso é um monte de ilusão que a gente vive aqui nesse planeta e que só existe um poder. E se nós viemos para cá foi para descobrir esse poder. Quanto mais a gente olha para Deus e quanto mais a gente fala com Ele. Porque, gente, a gente vê muitas pessoas ficam pedindo para Deus as coisas. Me ajuda, Senhor. E você vê que cada vez a pessoa vai ficando pior, né? A pessoa reclama, pede para Deus dinheiro, cada vez ela está pior. Porque se ela acreditasse mesmo em Deus, se ela desse mesmo poder para Ele, ela saberia que ela não precisa pedir. Porque o Pai se alegra em te dar o reino. Palavra do Mestre Jesus. E o Pai sabe de tudo que você precisa. Também, palavra de Jesus. Então, Deus, Ele sabe de tudo que você precisa. Mas Ele só consegue se manifestar em você quando a sua mente está limpa de bloqueios. Como que você vai deixar Ele trabalhar na tua vida se você não acredita? Porque a partir do momento que você fecha o olho e começa a chorar e pedir, é porque você não acredita nele. Porque se você acreditasse, você apenas confiaria, entregaria para Ele e pronto, e viveria a sua vida na confiança que Ele está trabalhando na tua vida. Essa é a diferença. Então, você conversa com Deus agradecendo tudo que você tem, porque você confia nele. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, porque você confia nisso. Você confia em Deus. E outra coisa que eu sempre faço, é aquela história de que assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Gente, é isso. Essa é a pura realidade.
Por quê? Muitas vezes você quer ter algo na sua vida e o seu ego fica te aprisionando naquilo. Tem que ser isso, para ser bom tem que ser isso. E aí vem aparecendo várias oportunidades para você, mas você descarta, não quer, não enxerga, porque o teu ego, a tua mente quer controlar e quer achar aquilo que é bom para você. Mas bem da verdade, gente, que o ego não sabe o que é bom para você. O ego não sabe nem o que ele está fazendo aqui. Quem sabe o que é bom para você, o que você veio fazer aqui, a sua centelha de luz, é Deus em você. Então, quando você fala que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o que você está dizendo para Deus, aquele que habita dentro de você? Que seja feita a sua vontade aqui na terra quanto no céu, porque o céu também pode estar aqui na terra quando você entra em coerência, quando você entra em contato com aquilo que você veio fazer mesmo, quando você entra na sua missão de vida, no caminho que você veio viver. E esse caminho que você veio trilhar, a única pessoa que pode te levar até ali é a sua centelha divina, não é a tua mente. A mente, ela quer porque quer aquilo lá. Ela quer aquele desejo lá e ela acha que é o único bom para você. Mas a sua centelha de luz que está dentro de você, ela sabe qual é o seu caminho. Ela sabe o que te dá prazer e felicidade. Ela sabe como você alcança os seus sonhos mais profundos. Ela sabe. Porque esses sonhos mais profundos da sua alma é ela falando com você, se manifestando em você. Mas você só consegue se conectar com a sua centelha de luz e permitir que ela trabalhe na tua vida quando você abre mão dos desejos da sua mente. Quando você abre mão do controle, de achar que só aquilo é bom para você. E, gente, eu sei que não é fácil você falar assim, olha, não vou mais permitir ter desejos. Mas o próprio budismo fala, né, que a maior razão do sofrimento humano são os desejos. É justamente por causa disso, porque você está segurando um desejo na tua mente e você quer aquilo porque quer. Aquele desejo, ele vem do ego. E quando você não largar ele, não soltar ele, não confiar em Deus, você não consegue nem realizar aquele desejo e nem realizar aquilo que você veio fazer. E muitas vezes a sua centelha divina, ela tem como encontrar um atalho, fazer com que você chegue a realizar aquilo que você quer de uma forma tão rápida e tranquila e leve para você. Mas o seu controle de querer achar o que é bom para você, de achar que sabe o que é certo para você, não permite, não dá acesso à sua centelha de luz para ela trabalhar na tua vida. Então, quando eu faço a minha meditação, quando eu faço a minha sessão de gratidão, eu falo para Deus assim, Pai, viva em mim a experiência que for da sua vontade de viver, porque eu estou aberta para receber aquilo que o Senhor sabe que é bom para mim. E assim, conforme você vai falando isso, eu permito que você experiencie a vida através de mim. Não importa o que está na minha mente, eu permito que você direcione o meu caminho. Então, você está abrindo mão dos sonhos, dos desejos que vêm da mente, para se conectar com aquilo que você é em essência, para se conectar com a sua centelha, com Deus e deixar com que aquilo que você veio fazer aqui se manifeste em você. E quando nós estamos conectados com a fonte, longe da dualidade, o que nós vamos receber da fonte? Alegria, amor, prosperidade, saúde. É isso, felicidade. Porque quando estamos conectados à fonte, não existe dualidade, existe só Deus, existe só um poder, é Deus. E essas energias de amor, saúde, prosperidade, felicidade, vem de Deus, vem do fluxo do universo, vem da fonte criadora. Mas para se conectar com tudo isso, você precisa abrir mão. Eu fiz um trabalho espiritual faz um ano atrás e foi num sítio ao ar livre à noite. E aí eu estava olhando para o céu e eu vi uma estrela cadente. Eu nunca tinha visto uma estrela cadente, assim, foi muito rápido, passou assim muito rápido. E naquele momento alguma coisa soprou no meu ouvido assim e falou, faz um pedido. E poxa, gente, o que eu poderia ter pedido, né? Mas eu só pedi paz mental. Eu só pedi controle mental. Porque a mente, ela é muito poderosa. Ela é um veículo, né, muito poderoso que nós temos. É um instrumento, assim, com um poder muito grande. Se você não consegue controlar a sua mente,
Porque quem controla a mente é a consciência, é Deus, como eu falei. Quando você dá poder para a tua mente, ela tanto pode te levar para as alturas, como pode te enfiar no fundo de um abismo. Então, tudo que eu pedi foi controle mental. É saber que existe a minha mente, mas a minha mente não é maior do que minha consciência divina que é Deus em mim. A minha mente não tem esse poder. Porque o meu poder, o poder que eu estou dando agora é para minha centelha de luz, não é para a mente. E a mente, ela é um instrumento para minha centelha de luz se manifestar aqui nesse planeta, porque nós precisamos da mente. Entende? Então, a minha centelha, ela precisa sim da mente para atrair aquilo que ela quer. Ela precisa que a mente vá buscar aquilo que ela quer. E a mente faz, porque a função da mente é só receber... A mente, ela exerce aquilo que o consciente está mandando. Então, se você falar, impor uma coisa para ela, ela vai fazer. Entende? Então, a mente, ela só executa ordens. Minha centelha, ela precisa estar conectada comigo para executar a ordem certa, para que a minha mente entre em congruência com a mente cósmica, para atrair para minha vida aquilo que eu vim ser, aquilo que eu vim viver. E enquanto a gente não permite que a nossa centelha divina controle a nossa mente, então nós somos controlados por ela. Então nós estamos o tempo inteiro sendo controlados por ela. Através do adormecimento espiritual, quem controla a sua vida é a mente. E a mente é a casa do ego. A mente é uma fábrica de pensamentos. E a mente, ela vai repetindo toda vez a mesma coisa. Então, você pode começar a perceber, muitas vezes você pensa coisa que você pensou ontem. E se acontecer uma coisa na tua vida hoje, você vai pensar amanhã, depois da manhã, porque a mente, ela tem a tendência de ficar repetindo. Além do que, nós temos mais de 60, 70 mil pensamentos por dia. E nós não temos nem consciência de 1% desses pensamentos. Então, olha o tamanho do poder que a mente tem. E ela está à deriva, sem controle nenhum. Porque você só consegue controlar a tua mente quando você tem a consciência expandida, quando você está conectada com a sua centelha de luz. É assim que você pode controlar a sua mente. Caso contrário, é a tua mente controlando você, fingindo que a tua consciência é que controla ela. Entendeu a sacada? A mente é tão esperta que muitas pessoas estão doutrinando a mente espiritualmente. Doutrinando o ego. E quem está no controle da vida da pessoa é o ego. E a pessoa acha que ela é uma espiritualista, que ela sabe de tudo sobre espiritualidade e na verdade ela está adormecida e quem está controlando ela é o ego doutrinado. Ah, isso é uma pegadinha da mente, sim. Mas quando a gente sabe, gente, é pela atitude das pessoas, por aquilo que elas fazem todos os dias, por aquilo que elas falam todo dia. É assim que a gente sabe quando realmente a pessoa está despertando a consciência e permitindo que a centelha de luz dela se manifeste. É aquilo que ela é todos os dias, não é aquilo que ela fala 1 hora numa palestra ou num vídeo como eu estou falando agora. É aquilo que ela é todos os dias, é aquilo que ela fala, que ela age todo momento. E nesse momento que você sabe se ela realmente está conectada com a centelha, se ela está despertando do sono, né? Porque nós estamos num sono muito profundo, mas estamos despertando desse sono. E é nesse momento. Gente, é engraçado isso, porque em alguns grupos que eu estou dentro do Facebook, eu fico olhando, a pessoa vai e posta uma coisa. Tá, eu não achei legal, beleza, continuo subindo, não achei legal pra mim. E aí muitas vezes você entra no post das pessoas e você vê tanta gente discutindo num grupo de espiritualidade, de expansão de consciência, de despertar espiritual. E aí eu fico olhando e vejo quantas pessoas ainda estão adormecidas e pior ainda, se achando despertas e tirando até a oportunidade delas despertarem mesmo, porque o primeiro passo é você reconhecer. Você precisa reconhecer aquilo que precisa ser mudado em você. O que acontece? As pessoas não percebem, uma começa a brigar com a outra e gera uma discussão nos posts, um ego querendo ser mais inflado que o outro, uma querendo ser mais espiritualizada que o outro. Primeiro, que uma pessoa espiritualizada ela não entra em discussão. Cada um tem a sua opinião, fato, você não vai mudar a opinião do outro e nem deve, porque existe um universo dentro de cada pessoa. Cada um é único.
Eu carrego tudo dentro de mim de vidas e vidas. Ninguém é como eu. Ninguém é como você. Como que eu vou querer achar uma pessoa que pense como eu? Então não existe certo e errado. Isso daí é a prisão da mente. O que é certo para mim pode não ser errado para o meu vizinho. O que é errado para ele pode ser certo para outra vizinha, entende? Vai muito a questão de valores, princípios. Então não dá para discutir. E aí eu olho isso e falo, meu Deus, assim, eu acabo dificilmente entrando. Eu entro mais para publicar os meus conteúdos do que para ler o que as pessoas falam, porque é uma coisa assim, chega a ser até engraçada. Mas vai fazer o quê? Então, se você está nesse processo de despertar a tua consciência, observa os seus atos, é o primeiro passo. Observa aquilo que você fala, se está em congruência com aquilo que você faz. Entende? Você precisa entender que você só vai despertar quando você colocar em prática os ensinamentos, quando você realmente permitir que a transformação aconteça. Você expandir a tua consciência, aí sim. Agora, só estudar livros e livros, estudei 1000 livros, eu estudei... O que adianta a pessoa ser blocos e blocos de informações dentro da mente dela, mas ela não consegue praticar. Você só muda a sua vida praticando. Tanto as crenças, que você só muda as suas crenças praticando, repetindo as crenças novas, a tua vida só muda quando você começar a praticar aquilo que você fala. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. As crenças, elas têm poder, os paradigmas, os programas, elas têm poder sim, e muito poder, a partir do momento que você está adormecido, que você não reconhece que existe uma centelha de luz dentro de você. Então, a sua mente tem o poder de fazer o que ela quiser com a tua vida. E as crenças direcionam tudo que você passa aqui nessa sua vida, a crença está direcionando. Seus programas mentais estão levando você para vivenciar isso que você está vivenciando hoje, fato. Mas quando você começar a expandir a tua consciência, quando você começar a dar poder para a tua consciência de luz, ela pega a mente, ela sim vai colocar a mente em total controle. E aí a sua vida vai mudar. Então lembre-se, para esse ano agora que está começando, que você recebeu agora um caderno com todas as páginas em branco. Comece esse ano agora fazendo diferente, praticando aquilo que você acha certo, aquilo que você estuda. Porque o meu canal, eu falo para pessoas que estão querendo despertar, pessoas que vivem na espiritualidade. É para essas pessoas que eu falo. Então, se você é uma dessas pessoas, começa a partir de agora a dar poder para Deus, porque Ele é o único poder. E Ele vai se manifestar em você conforme você vai permitindo que o bem se manifeste. E o bem não se manifesta numa mente que só julga, condena e fala mal dos outros. Numa mente que tem inveja e todas essas energias que nós sabemos que temos dentro de nós, através do inconsciente coletivo, mas a gente não precisa permitir que ela se manifeste. Quando a gente permite que a nossa parte luz divina se manifeste na nossa vida, aí nós estamos permitindo que Deus, o poder dele, transforma toda a nossa vida. E é isso, meus amigos.